passando frio, eu aqui ainda de pijama, mas vamos falar de um livro bem bacana, Conversas Corajosas, da Elisama Santos, em mais um Livro em 10, aquele momento em que eu resumo um livro em até 10 minutos. Vamos lá? Eu sou Stephanie Azevedo, advogada especialista em direito de família e dona do maior hospício da internet. Isso mesmo, sou idealizadora do maior ponto de encontro de ex-loucas. Então, se você é uma ex-louca, aqui é o seu lugar, já segue a gente e vem acompanhar esse conteúdo. Bom, gente, Conversas Corajosas eu achei muito legal, tá? A sensibilidade que ele é escrito. Ele bebe muito da fonte, tá? Isso é... A Elisama, ela deixa claro ali, isso não é escondido. Ele bebe muito da fonte desse outro livro aqui, que eu gosto também. Comunicação Não Violenta, um clássico, tá? Só que o que acontece? Esse livro, embora eu goste do conteúdo dele, eu acho ele bem prolixo. Eu, de verdade, sinto que a comunicação não violenta, ele se resume, né? Então, assim, daria para diminuir ele pela metade. Então, basicamente, ele traz, né, o Marshall, ele traz pra gente essa ideia da comunicação não violenta, mas ele fica ali esticando o chiclete por todo esse livro. Eu sei que não é o único livro dele, esse daqui é o principal dele, né, o que muita gente tem até curso baseado nesse livro e tal. É muito interessante, mas eu acho que, ao meu ver, é isso. Pega uma ideia e fica desenvolvendo aquela ideia ali de várias formas, com vários exemplos, tá? E, lendo esse livro, eu achei ele muito parecido, eu senti... Esse daqui é um livro, pra mim, que é um dos top 3, tá? Que é Os 4 Compromissos. Eu senti que, basicamente, se você consegue resumir a comunicação não violenta nesses 4 compromissos. Então, a minha ideia, quando eu li esse livro... Stephanie, você vai falar de Conversas Corajosas ou você vai falar desses outros livros? Eu acho importante a gente dar essas introduções, que aí a gente consegue falar melhor das Conversas Corajosas, porque ele acaba sendo uma leitura complementar e uma leitura muito necessária, até mesmo para quem não tenha lido esses outros livros. Ele, por si só, já se auto-explica, mas se você lê ele e fala assim, quero saber mais sobre isso, eu indicaria você ir para esse. Então, vamos falar dos 4 compromissos, porque, ao meu ver, a comunicação não violenta, ela pode ser resumida nesses 4 compromissos, que nada mais é que seja impecável com a sua palavra, não leve pro lado pessoal. Esqueci os outros 2 compromissos. Vamos lá. Não tire conclusões e sempre dê o melhor de si. Então, basicamente, você sendo muito fiel a esses compromissos, consequentemente, você vai conseguir desenvolver uma comunicação não violenta, tá? Esse é o paralelo que eu consegui fazer desses livros. E aí a gente vem com Conversas Corajosas, que é escrito por uma mulher, tá? E aí eu achei incrível, porque o que acontece? Uma das coisas que eu tinha sentido na comunicação não violenta é que ele traz a comunicação não violenta quase como sendo um pedido de licença para falar, para sentir. Então, isso me incomodava um pouco e eu acho que é por isso que eu me escorei muito nessa questão dos 4 compromissos, porque os 4 compromissos, ele já traz aquela ideia, mas de uma maneira mais assertiva, de uma maneira mais independente. Enquanto a comunicação não violenta, ela acaba sendo um posicionamento quase que submisso no sentido de tenho que ter muito cuidado com o que eu falo. E quando a gente traz isso para o recorte de gênero, para nós mulheres, a gente já é socializada a sempre ter esse cuidado. E aí, muitas vezes, dependendo do escopo emocional que você tem, você vai levar a comunicação não violenta como uma forma de sublimar os seus reais vontades, entendeu? Essa foi a impressão que eu tive. A Elisama não. A Elisama, ela traz de uma forma muito bacana e quase que uma visão psicanalítica da coisa. Ela ajuda a gente a refletir por que a gente tem receio de falar aquilo e por que às vezes a gente fala de uma forma
agressiva quando poderia ser falado de forma assertiva e ainda assim respeitosa. Então eu acho que a Elisama, ela tem essa sensibilidade para colocar esse discurso dentro de um recorte de gênero, sem que a gente se encaixe ainda mais nessa expectativa de que a gente não pode incomodar, de que a gente tem que tomar cuidado. Ela traz aqui no livro assim, olha, você pode se comunicar de forma não violenta, não deixando de ser assertiva e ainda assim respeitando o que você de fato quer falar. E ela ajuda a gente ainda a refletir, a entender o que a gente quer falar. Então eu achei isso muito legal. Ela segue muito a estrutura mesmo, porque esse livro ele é muito estruturado, ele tem quase que um modelinho pedagógico ali. Ele traz o capítulo dele, no final ele traz um resumo com as pontuações do que ele quis dizer naquele capítulo. A Elisama, ela, como eu falei, ela bebe muito dessa fonte, então ela usa essa mesma estrutura. Só que aqui, diferente daquele, não fica prolixo, ele fica muito mais didático e ele continua sendo dinâmico, tá? Não digo que seria uma leitura fluida, tá? Então, eu não encaixaria esse daqui num livro de leitura fluida, porque realmente a cada capítulo que você lê, você precisa digerir aquilo ali que você acabou de ler. Então, você precisa entender o que acabou de ser lido e até refletir mesmo, mas é uma leitura gostosa, entendeu? Então é uma leitura que, tipo assim, é quase que uma leitura terapêutica mesmo, né? Então é uma leitura psicanalítica, porque você lê aquele capítulo e você consegue ficar refletindo sobre tudo aquilo que foi dito daria até para você ler um capítulo por semana, entendeu? Normalmente eu leio para o Clube do Livro, então claro que eu não pude me dar o luxo de ler um capítulo por semana, fiz uma leitura mais batida todos os dias durante o mês lendo, mas foi muito bacana, tá? É aquilo, é cansativo, não dá para ler, você é um bom lugar para ler um livro, vou ficar a tarde inteira, não, mas ele traz reflexões e ele te faz ter essa sensibilidade para olhar pela perspectiva de gênero, tá? Então, gostei bastante, é um livro que eu indicaria. Ele é um livro, embora, como eu falei, muito inspirado na comunicação não violenta. Todos os estudos da Elisama, ele vem baseado, né, nessa questão. Ela é uma formadora de opinião nesse conceito de comunicação não violenta, mas eu acho que ainda assim ela consegue desenvolver ali um estilo muito único e muito sensível para essa perspectiva de gênero. Então, para nós mulheres, se você não leu ainda Comunicação Não Violenta, eu falaria para você pular aquele capítulo e ler esse. Stephanie, li, quero ler mais, lê Os Quatro Compromissos. Aliás, Os Quatro Compromissos, ele é um dos livros, como eu falei, dos meus top 3, e ele deveria ficar na cabeceira de todo mundo, e esses 4 compromissos deveriam ser lembrados todos os dias, tá? Então, assim, esse daqui, pra mim, é uma bíblia, tá? Mas as Conversas Corajosas, ela te ajuda a plantar, nem que seja essa sementinha da coragem, de se conectar com o que realmente você quer falar e conseguir de forma assertiva, respeitosa, mantendo seus posicionamentos, dar esse recado que você quer trazer. Tá bom, gente? Então, um beijinho e até a próxima!